eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças meu Senhor e Jesus. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós te rendemos toda a glória, Jesus. Nós te agradecemos porque tu morreste e pagaste o preço dos nossos pecados. Mas nós cremos que tu ressuscitaste, Senhor, que hoje tu vives e que tu estás aqui nesse lugar, Senhor. Que tu tens mais para nós, Senhor. Nós te desejamos, Jesus. Nós te desejamos, Senhor. Vem e toma o teu lugar em nossas vidas. Tu és o único digno. Vamos declarar a morte, ele venceu. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama tua glória, pois ressuscitaste.
forte que tu, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Diga outra vez. Poderoso esse nome. Cante. Poderoso esse nome. Levanta a tua voz e declare. Poderoso esse nome é. Mais forte que tu. E nós queremos chamar aqui em cima, eu e o pastor Pedro, o pai Rodrigo Cerdeira Dalhomo e a mãe Francislene, que passem aqui, que nós vamos apresentar o Miguel Fernando. Que legal, de 2 meses. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Deus abençoa a tua casa, Deus abençoa a tua família. Glória a Deus. Olha só, chegou a hora, Miguel, de ser apresentado. E aí? Paz. Tudo bem? Glória a Deus. Mostra o Miguel ali para a turma, olha só. Que lindo, né? Estenda as mãos de vocês para cá. Vamos abençoar essa criança nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, Pai, nessa noite. Apresentamos o Miguel a Ti, Senhor. Apresentamos como Tu foi apresentado, Senhor. Nós queremos abençoar essa criança, abençoar os seus pais, guardar, proteger, Senhor, cada dia da sua vida. Que ao receber a Tua palavra, Senhor, no seu lar, na sua casa, ele possa, quando crescer, Senhor, nunca vir a se desviar, mas permanecer na Tua presença como filho Teu, Senhor. Nós abençoamos e pedimos a Tua guarda sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Todos os familiares sejam abençoados. Protege, livra de todo mal, todo perigo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a criança, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Quem está com saudades de um chorinho assim em casa? Levante a mão. Ok. Glória a Deus. Ó, isso aqui é para vocês botar na parede. Ok? E aí, meu amigo, agora que eu te reconheci. Eu conheço esse cara há muitos anos, ele está sem cabelo, não tinha reconhecido ele. Glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado: estamos abençoados em fevereiro. Amém. Queremos dar continuidade, aproveitando alguma coisa que ouvimos no congresso, e queremos lembrar alguma coisa do que falamos sábado passado aqui, já que muitas pessoas não estavam. Nós temos um texto bíblico em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E depois, unindo esse texto com Josué 3,5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois, unindo ao texto de 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então nós vimos semana passada que o desejo de Deus é trazer a sua presença sobre nós nesse ano ainda mais.
Mas para que esta presença se manifeste, é preciso santificação, né? Sem santidade ninguém terá a presença de Deus. Santificai-vos, porque Deus quer fazer maravilhas. Então, onde tem a presença de Deus tem maravilhas, mas para que isso aconteça nós temos que entrar no caminho da santificação. Aí vimos o texto de 1 Pedro, como lemos, que a santificação é um operar de Deus em nossas vidas, mas também é um caminho que nós escolhemos, que é nos abster das paixões carnais, né? Aí vimos lá essas paixões, as obras da carne em Gálatas 5, né? Prostituição, lascívia, avareza, porfias, contendas, né? Feitiçarias. E vimos que a maioria das obras da carne que nós temos que deixar são aquelas que atrapalham de nós termos relacionamento com as pessoas. Então nós entendemos pelas escrituras, se queremos o caminho da santificação, logo vamos andar na luz, né? E vamos renunciar às paixões carnais e vamos ter comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, né? Nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nessa comunhão nos limpa de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos limpar e nos purificar. Então, a santificação, ela vai gerar comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E aí nós chegamos naquela meta que Deus tem para toda a família, que Deus tem para todo casal, que Deus tem para nós irmãos na fé, que é a unidade, vivermos em unidade. Por quê? Por que vamos ter unidade? Porque Cristo vai ser o centro dos nossos relacionamentos. E aí fizemos aquela pergunta para todos nós: qual é o padrão que estamos tendo nos nossos relacionamentos? Tem que ser o padrão do Espírito Santo de Deus. Aí nós vimos os resultados da santificação, que é, além de termos comunhão com Deus e comunhão entre nós, é que nós vamos ser frutíferos, né? Lemos aquele texto tão importante de 2 Timóteo 4, né? 2 Timóteo 2, 14 a 26, onde fala que nem todos os utensílios de uma casa são para honra, mas se nos purificarmos, mais uma vez, deixarmos as paixões, ali fala maledicências, palavras inconvenientes, conversas equivocadas, nós vamos nos santificar e vamos ser úteis para toda boa obra. Então, quando eu me santifico, eu tenho a presença de Deus na minha vida e eu me torno uma pessoa frutífera. Trago a presença de Deus por onde eu passo. E aí entendemos também o exemplo de Jesus, que ele disse: é necessário fazer as obras daquele que me enviou. O que ele está dizendo para nós? Que uma pessoa que anda na presença de Deus, que é ungida, ela não faz aquilo que ela quer, mas ela faz aquilo que deve. E ela tem um coração de servo. É necessário fazer as obras daquele que me enviou. Cristo sabia que ele tinha vindo para fazer aquilo que ele tinha sido mandado. Então ele tinha um dono sobre a vida dele. A santidade me alinha com o propósito de Deus na minha vida. E eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que eu devo. E nesta comunhão, a fé de Hebreus 11:1 brota no meu coração, que é a fé da convicção, que é a fé da certeza, né? Então, se eu ando em comunhão, santidade, me abstenho das obras da carne, eu vou ser frutífero e ao mesmo tempo eu vou ter uma fé genuína no meu coração. Eu não vou ter apenas conhecimento de Deus. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu não vou conhecer Deus apenas por ele agir na vida dos outros. Não vou conhecer Deus apenas por ouvir o que ele está fazendo na vida dos outros. Eu vou conhecer Deus pelo que ele é,
Porque eu tenho um relacionamento vivo com Ele e eu tenho uma fé que é convicção, certeza de que Deus existe, de que Ele está comigo. Então, o meu futuro vai ser abençoado. Se eu andar em santidade hoje, eu não vou matar o meu futuro. Eu vou ter o meu futuro desenhado e orientado por Deus. Aí citamos o Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem, o qual Ele vai mostrar e ensinar a sua aliança. Então, esta fé, que é uma convicção, é uma certeza, também é resultado do meu relacionamento com Deus, e eu vou ser orientado por Deus, e eu não vou matar o meu futuro. Eu vou ter um futuro abençoado e guiado por Deus. Deus é amigo daqueles que o temem, e Ele ensina as condições desta aliança que fez para com o seu povo. E aí citamos o exemplo, de uma pessoa ungida, que foi Davi. E hoje eu quero abordar um outro aspecto da vida de Davi, aproveitando o que ouvimos no retiro. Eu sou do tempo do retiro. No congresso, eu quero que você abra a Bíblia no Salmo 24, verso 3 ao verso 5. Salmo 24, do 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Queria que colocasse a Nova Tradução da Linguagem de hoje, o mesmo texto na tela, para lermos, que é muito interessante. Uma versão da outra esclarece muito. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus, digam todos, o abençoará, o salvará, e olha agora, e o declarará inocente no julgamento. Amém? Esse salmo foi escrito por Davi. Também, depois você pode ler em casa, o 15 tem tudo a ver com esse salmo também escrito por Davi. Davi foi um homem que ele andou com Deus. E aqui fala uma coisa interessante, dentro do tema da presença de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? O monte era o lugar da habitação de Deus. Nós vemos isso pelas Escrituras. Nós vemos também Jesus subindo no monte da transfiguração. Vimos também outros personagens da Bíblia. Então, o monte era o lugar da presença de Deus no tempo, um dos lugares da presença de Deus no tempo do Antigo Testamento. Mas, se nós formos para o Novo Testamento, esta realidade muda. Você lembra da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana? João capítulo 4. Olha que interessante. Jesus se encontra com aquela mulher, e o verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando
nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha o que Jesus diz para esta mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus vai mais longe: não é nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer que nós venhamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Não importa mais agora o lugar geográfico. A presença de Deus, ela é santa. E em qualquer lugar do mundo, quem busca ser limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, vai ter esta presença na sua vida. Em outras palavras, esse verso 4 está dizendo: aquele que não quer encobrir mais o pecado de mim, esse vai ter a minha presença. Nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele é santo. Vamos de novo nisso. Sede santos, porque o vosso Deus é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Então, santo não é a igreja, o salão, mais não é a catedral, por mais bonita que seja. A presença de Deus não vem na minha vida, ou não vem num culto, porque o salão é desse jeito ou de outro jeito. Ela vem aonde Deus encontra pessoas que querem uma vida de santidade, limpo de mão e puro de coração. É interessante, a Nova Tradução diz: aquele que não adora ídolos e não faz promessas falsas. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para perdoar os meus pecados, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas Deus me deu a Jesus Cristo para mim poder ter fome dele, desejo dele, anseio por ele, e querer a vida de santidade que ele teve na minha vida. O pastor Paulo Ganser falou uma coisa interessante no congresso. A presença de Deus, ela não vem de qualquer jeito. O Espírito Santo que traz a presença de Deus, ele não se manifesta em qualquer lugar. Tem que ser preparado aquele ambiente, através da oração, da súplica, do quebrantamento, do jejum, através do desejo de uma vida de santidade. Deus é santo. E a presença dele, se ela se manifesta num lugar onde não tem santidade, não vai fazer bem para aquelas pessoas. Mas o lindo de tudo é que a presença de Deus também nos liberta. E é interessante que a falta da presença de Deus, ela é resultado do pecado. E o pecado traz separação e inimizade contra Deus. Mãos limpas e um correto agir. Eu pergunto para você e para mim nesta noite: por que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus? Exatamente porque não tiveram uma conduta correta
diante daquilo que Deus era e tinha falado para eles. Foram expulsos da presença, porque o pecado é uma conduta equivocada aos olhos de Deus. Desobediência é uma conduta equivocada aos olhos de Deus. Mas o mais sério que nós temos que entender é que o pecado de Adão contaminou, maculou toda a humanidade. A Bíblia diz que assim como por um só homem, Romanos, entrou o pecado no mundo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isto é tão verdade que em seguida os seus dois filhos, Caim e Abel, Gênesis capítulo 4. No início, olha o que acontece. Esse casal tem dois filhos, Caim e depois Abel. Verso 3: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou irado e descaiu-lhe o semblante. E Deus pergunta para ele: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O que ele fez? Ele matou o seu irmão. O pai e a mãe erraram. O pecado entrou na família. Um filho mata o outro. E é interessante a metade do verso 7, o que Deus diz para esse homem: o pecado jaz à porta. Como se o pecado fosse uma pessoa que estivesse esperando qualquer um de nós na porta. O pecado está lá na porta. O pecado está lá na televisão. O pecado está em todos os lugares. Não vamos destruir as coisas por causa do pecado, mas o pecado está em todos os lugares nesse mundo. E esse pecado, ele tem desejos. Esse pecado, ele tem vontades. Ele tem pensamentos malignos. O pecado está ali à porta. E olha o que diz a Bíblia: e o desejo deste pecado será contra ti. Mas digam todos: em Cristo Jesus nós temos poder para dominar o pecado e não ser dominado pelo pecado. Quem habitará o teu monte e no templo? Aquele que não entrega a sua alma ao pecado. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade, diz esse salmo. Vivemos num mundo de muita falsidade. Mas Deus, digam todos, tem interesse de dar a mim e a você um coração que tem interesse só na verdade. Deus é tão cheio de amor e de compaixão que Ele conhece a nossa estrutura pecaminosa. Ele sabe que a mentira é mentira e que o pecado pode destruir o plano original dele. Presta atenção: Adão e Eva, Caim e Abel foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, da mentira, dos desejos desenfreados,
o homem cedeu e entrou a maldade no coração de qualquer ser humano. Deus não tem problema com quem se arrepende. Problema na vida é quem não se arrepende. Em Cristo Jesus há a solução para os nossos pecados. Se você for ao livro de Isaías e ler o capítulo 1, você vai ficar extasiado. Isaías capítulo 1. Você vai ver o profeta denunciando o pecado de uma nação. Nação pecaminosa, diz o verso 4. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Olha só o que diz depois, verso 13: não posso suportar a iniquidade desse povo associado ao ajuntamento solene. O que Deus está dizendo? Vocês são pessoas que abandonaram a minha aliança. E eu estou falando a verdade, revelando quem vocês são, para que vocês se arrependam. E eu acho interessante e muito lindo que o rei Davi, que escreveu o Salmo 24, ele aprendeu na vida o que era pecado. E ele diz no verso 5: aquele que se volta para Deus vai obter bênção, salvação, perdão, justificação. Digam todos: a única maneira de um pecador deixar de ser dominado pelo pecado é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que venceu o pecado por toda a humanidade. Amém? Amém mesmo? Então, se a gente for a outros textos bíblicos, nós vamos ver que Deus mostra a pecaminosidade das pessoas. Mas eu quero nesta noite me deter em 2 Samuel capítulo 11. O pecado na vida de Davi. Eu creio que aqui há muita verdade para todos nós nessa noite. Nós vamos ver o lado negativo, mas também nós vamos ver o lado positivo. Quando uma pessoa se arrepende, em Deus tem solução para ela. Talvez você conhece muito bem essa história. Abra a Bíblia em 2 Samuel capítulo 11 e vamos ler. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Digam todos: no tempo em que Deus queria que os reis estivessem na guerra, Davi ficou em Jerusalém. E não foi para a guerra e mandou Joabe, seus servos, com ele e todo Israel, para destruir os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Uma tarde bela, Davi, que deveria estar na guerra e não ali, ele está no seu templo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam.
Era para ele estar na guerra, mas ele se achou no direito de ficar no templo, no lugar que ele construiu. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando, quando devia estar na guerra, no terraço da casa real, do qual ele era o rei. E dobrou os seus joelhos para clamar a Deus e pedir que Deus guardasse os seus na guerra. Não. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. E o profeta diz: era ela muito formosa. Quando ele deveria estar na guerra, ele estava em casa. E vai caminhar e olha. Davi mandou perguntar, ele era o rei, ele tinha poder e autoridade sobre tudo e todos. Ei, vem cá. Quem é esta mulher? Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Ele ficou sabendo naquele momento que ela era casada. Então, na maior naturalidade, enviou Davi mensageiros. Lembre-se, ele mandava em tudo e em todos. Trago esta mulher aqui. Ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundícia, ela era casada, voltou para sua casa. Digam todos: enganou-se o coração do homem, desesperadamente corrupto. Diga: o pecado jaz à porta. Ele tem desejos. Exatamente. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida de ti, ó rei. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Aqui começou o plano maligno de alguém que estava no lugar errado, na hora errada e olhando para algo que não era dele. O pecado nos leva a planejar e a executar o mal quando não é dominado. O pecado no coração de um homem e de uma mulher, ele leva esse homem e esta mulher a abusar de outras pessoas. E tudo que ele faz é apenas uma perda de tempo. E tudo que começa mal vai ser desenvolvido, vai ter um curso para o mal. Manda-me Urias, o heteu. Então, Davi começou a maquinar um plano. Urias chegou ao verso 7. A Davi perguntou este: como é que passa Joabe? Davi perguntou: como está o povo lá na guerra? Papo para jogar fora. Só para dar uma enrolada. Depois disso, Davi fala para Urias:
Urias, desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Olha só, o camarada está na guerra. O rei manda chamar ele e diz: vai para casa, fica com a tua esposa. E está indo, chega um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. E Davi ficou preocupado. Caramba, ele não vai dormir com a mulher dele. Eu tenho que resolver esse negócio, ela está grávida. Disseram para Davi: olha, Urias não desceu para sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Era bom de conversa, hein? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi. Olha só o que um servo respondeu para o seu rei: rei, como posso eu ir para casa, enquanto o meu líder Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre? Como vou eu entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha mulher? E ele diz antes: rei, a arca da presença de Deus, Israel e Judá estão em tendas. Eu não posso ir para minha casa. Digam todos: Urias era um homem fiel. Ele temia Deus. Se ele fosse um malandro, ele ia dizer: muito obrigado, rei, realmente, que Deus guarde lá, os meus colegas estão na guerra e eu vou para casa. Mas ele não fez isso. E aí ele diz: tão certo como tu vives e como vive a tua alma, eu não vou para minha casa. Digam todos: Davi planejou um plano. E na primeira tentativa dele, para encobrir o seu pecado, ele não conseguiu. O pecado leva o homem ao engano, leva o homem à ilusão. E ele acha que pode ter o que não é seu, custe o que custar. Davi não desistiu. Então, verso 12, disse Davi a Urias: demora-te aqui hoje então, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi, o rei, convidou ele, comeu e bebeu diante dele e embebedou Urias. Deu um trago no cara. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos. O Senhor, porém, não foi para casa e não deitou com a esposa dele. O que Davi revela? O egoísmo. Só pensou nele. Só pensou nele. O que está destruindo o mundo hoje? Da política. O egoísmo. Aquele que tem autoridade pensa só nele e na família dele. Ele é eleito com votos de todos, mas depois cuida só dos seus interesses. Não é só na política e não é só no mundo. Quando a Bíblia fala do pecado, deixa bem claro que está no coração de todos, inclusive de nós que somos cristãos. Davi foi muito egoísta, só pensou nele. Mas, digam todos, Deus sabe
como tratar com o pecado. E Ele é bom, diga isso, em trazer à luz aquilo que é feito no privado. Davi não conseguiu arquitetar o seu plano e a coisa fica pior ainda. Verso 14. Pela manhã, Davi escreve uma carta para o chefão da guerra, que é Joabe, e manda pelas mãos do próprio Urias. E diz assim: põe esse homem na frente da maior força da peleja e deixe-o morrer, deixe-o sozinho para que seja ferido e morra. Gente, presta atenção nisso. Já estava feio, esse homem deixou pior ainda. Ele mandou pelo mensageiro a sentença de morte pela própria mão da pessoa que ia morrer. E ele não sabia de nada. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Nessas alturas, Davi já estava no desespero. Qual era a intenção dele? Encobrir seu pecado, cobrir sua falha. O pecado leva qualquer ser humano a fazer coisas loucas para então cobrir o seu próprio erro. E ele dá uma ordem para Joabe. Eu tenho duas coisas interessantes aqui para nós aprendermos nessa noite. Primeiro, a autoridade que Deus dá a qualquer pai, a qualquer mãe, a qualquer pastor, a qualquer líder, não é para ser usado em favor dos seus egoísmos. Segundo, as pessoas que estão debaixo de autoridade, Joabe, não podem cair no perigo de ser fiel demais ao ponto de fazer coisas que não devem. O relato de Samuel deixa claro que esse homem, Joabe, foi cego no que estava fazendo, porque era a palavra do rei. Mas acima do rei, do pai, da mãe, de qualquer líder, está a palavra de Deus. Amém? Não estou dizendo que nós temos que ser rebeldes, não é isso. Estou dizendo que é um relacionamento falso ter uma obediência cega. Nós não podemos usar da autoridade que temos para alcançar os desejos do nosso coração enganoso, e não também manipular as pessoas que temos autoridade sobre elas. E não podemos nos deixar ser manipulados. Amém, igreja? Amém. E aí Joabe enviou notícia e fez saber a Davi tudo o que dera. E olha o que Davi diz para ele no verso 25. Não pareça isso mal aos teus olhos. Não te condenes por ter matado Urias, pois a espada devora tanto este como aquele. Quando tentamos encobrir nossos pecados,
Nós argumentamos e argumentamos e argumentamos, mas não sustenta o que nós estamos falando, por mais bonito que seja. Não pareça isso mal, não pareça mal aos teus olhos, Joabe, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a peleja contra a cidade, derrota. Eu acho muito interessante a visão do profeta. Aos olhos de Davi, aquilo que ele estava fazendo não era errado, mas chega um momento, no final do verso 27, que o profeta não aguenta e diz: o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Volta comigo em Gênesis capítulo 6. Onde fala da corrupção do gênero humano. Diz assim, verso 5 e verso 12: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Verso 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Uma coisa é o que meus olhos enganosos do meu coração, que é desesperadamente corrupto e enganoso, está vendo. Outra coisa é o que Deus está vendo. Davi disse para o seu comandante: não é mal, não te destruas, não te sintas culpado por ter matado esse homem, não faça isso contigo, não é mal, não pareça isso mal aos seus olhos. Mas o profeta diz: aos olhos do Senhor foi mal o que esse homem tinha feito. Em outras palavras, Davi estava dizendo: o que é pecado não é mais pecado, o que é errado não é mais errado. Vivemos num mundo assim. Esse negócio de esperar santidade para casar não é bem assim. Ser fiel à esposa, isso não é bem assim. Ser fiel nos impostos por esse governo ladrão, não é bem assim. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Vivemos em dias em que esta frase aparece muito: não é mal. Vivemos dias de muita exceção. Aos nossos olhos parece que não é, mas aos olhos do Senhor foi algo mal, terrível. Muitas vezes explicamos, e quanto mais falamos, se nota que menos estamos falando a verdade. Não, é que foi assim, maninho, presta atenção. Foi só uma vez, não vou mais. Eu bebo socialmente, eu não tenho problema com esse negócio. Eu bebo socialmente todos os dias. Nós não podemos deturpar as Escrituras. Nós não podemos deturpar a palavra de Deus e dizer: não, aqui nesse lugar isso não é pecado. Não, na nossa igreja não é pecado isso. Afinal de contas, Deus é um Deus inclusivo. Ele ama todos. Deus continua amando o pecador, mas Ele abomina o pecado. O problema não é com quem se arrepende, o problema é com quem não se arrepende, quem não reconhece o seu pecado. Há um Provérbios muito forte, que é, acho que é o 27 ou 28,
Salmos, Provérbios. Tomara que eu não me engane. 28:13. O que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha o que diz o verso 1 de Provérbios 29. O homem que é advertido muitas vezes está errado, isso está errado, e endurece o seu coração, não se arrepende, será quebrantado de repente, sem que haja solução. Ser santo é tudo que Deus quer, mas ser santo é ver Deus como Ele é. Ser santo é ver as coisas como Deus vê. Não, Joabe, não te preocupes e não alimente que tu fez uma coisa errada. Afinal de contas, um morre de um jeito, outro morre do outro, e não tem nada de errado nisso aí. Mas Deus não para. Capítulo 12. O que diz o capítulo 12? O Senhor enviou Natã a Davi. Digam bem forte nessa noite: Deus ainda usa pessoas para esclarecer os problemas. Deus não mandou um anjo, gente. Quantas vezes eu já mandou alguém na nossa vida e a gente não aceitou? E enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Porque ele estava vendo as coisas com seus olhos, e não com os olhos de Deus. O pecado cega. O pecado ilude, seduz, domina. Então, que homem corajoso. O outro verso. Sete. Então, um homem corajoso disse a Davi: tu és esse homem, meu amigo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: você é que fez isso. Diga: Deus ainda usa pessoas de carne e osso que são seus para ajudar a resolver os problemas.
Davi pensou que ele ia encobrir, porque a Bíblia diz que depois que depois que o marido desta mulher tinha morrido, ela fez o luto e Davi mandou trazê-la para o palácio e tornou-se ela a mulher dele. E ele disse: está resolvido. Não. Diga: Deus continua amando os pecadores, mas abominando o pecado. Na mente de Davi estava tudo resolvido. Ilusão, resultado do pecado. Cegueira, resultado do pecado. Engano. Digam todos: não podemos esquecer que o que começa mal, se não há arrependimento, termina mal. Tu és o homem. Uau! Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor. Tu podia ter quantas mulheres tu queria. Te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Olha só: a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Tudo revelado. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, já que tu fez tudo escondido. Tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E aí depois, filho de Davi, Absalão, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E Amon, filho de Davi, se enamorou por ela e maquinou um plano e deitou com a própria irmã. Absalão ficou indignado com o que Amon tinha feito com a sua irmã, mata o seu irmão. Mas aqui entra uma coisa forte. Então Davi disse a Natã: não é bem assim, meu amigo. Nessas alturas ele viu que não tinha mais volta. Digam todos: a bondade de Deus e a misericórdia de Deus e a tristeza segundo Deus é que nos leva ao arrependimento. Então Davi disse para aquele homem: pequei contra o Senhor. E Natã disse: então o Senhor te perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, esse menino que é fruto do teu pecado vai morrer. E Natã foi para a casa dele. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz. Davi buscou a Deus pela criança,
Jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra, mas o que Deus falou aconteceu. Nesta ocasião da vida desse homem, ele escreve o Salmo 51. Que diz assim: Deus, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga o que eu fiz. Enquanto encobri, diz outro salmo dele, eu sofria, mas quando decidi confessar, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Digam todos: Davi derrotou gigantes, e quando devia estar na guerra, foi derrotado pelo engano do seu coração. Mas quando o seu pecado foi revelado, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente. O verdadeiro arrependimento é aquele que leva qualquer pessoa que comete qualquer coisa errada na vida a reconhecer: eu errei com Deus, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Purifica-me, diz o verso 7. Ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. O problema não é com aquele que se arrepende. O problema é quando não nos arrependemos. Deus é misericordioso e amoroso, e Ele pode ajudar qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados. Mas quando não se arrepende, Ele não pode fazer nada. Abstende-vos das paixões da carne, decidam-se pelo caminho da santidade, porque eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês se relacionem bem entre vocês. Eu quero uma unidade perfeita de vocês comigo e entre vocês. Eu quero abençoar a tua casa, pai. Quero abençoar a tua casa, mãe. Mas abandone o pecado. Para de tentar esconder. Para de dizer que não é mal. Para de dizer que o que é mentira é verdade. Foi isso que esse homem fez. Eu quero ouvir de novo júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Verso 8. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem vai habitar na presença do Senhor? Quem vai subir ao monte? Aquele que se deixa ser limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse receberá de Deus a salvação, diz o verso 5. Foi ele que escreveu esses salmos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me tires da tua presença, e nem me retires do teu Santo Espírito. Me devolve a alegria que eu tinha antes do meu pecado, e sustenta com um espírito voluntário. Dá-me a mim um espírito que nunca mais vai querer te ferir e te magoar, que nunca mais vai ser egoísta, que nunca mais vai ter a capacidade de pegar uma mulher que não é minha e ainda matar o marido dela.
Sustenta-me, Deus. Então eu vou poder ensinar aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele sabia que ele estava orando. Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus, digam todos, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará Deus. Sem santidade, nós destruímos o nosso futuro. Mas com santidade e arrependimento, nós vamos viver o futuro de Deus na nossa vida. Nós vamos manter a aliança. O pecado não vai ter força para destruir a aliança. Mas Deus, por causa da sua bondade e misericórdia, com grande amor que nos amou, deu seu Filho Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Todos nós precisamos correr para Jesus e entender: o pecado jaz à porta, ele tem desejos, mas com Jesus Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Não seremos tentados além das forças que poderemos. Jesus, como homem, venceu o pecado por mim e por ti. A mesma tentação que o diabo deu para Adão, ele deu para Jesus, mas Jesus não cedeu. Vamos valorizar a obra da cruz. Vamos valorizar o que Jesus fez por nós. E vamos andar no caminho da santidade. Glória a Deus pela sua compaixão e a sua misericórdia. Mas o desejo de Deus, e eu quero dizer isso agora a alguns jovens que estão aqui hoje à noite, que a tua vida não seja preciso passar pelo que Davi passou. Que tu continue como aquele Davi que foi ungido, como o garoto derrotou os Golias, que não enfraqueceu quando devia estar fazendo uma coisa, está fazendo outra. Que o Senhor guarde o nosso coração da queda e que possamos andar firme no caminho da santidade. Amém? E quero encerrar nesta noite quando agradece a Deus pela sua palavra. Isso nós ouvimos no congresso, muito que foi dito aqui hoje à noite. O pastor Cristian pregou lá. Eu quero encerrar, se eu me achar nessa agenda aqui de tantos anos. Oh Deus, lendo um texto que o pastor Paulo Ganser citou, Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Pode tocar, mano. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o meu espírito, um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito
e fareis que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observeis. Que o Senhor mantenha em nós, nesse ano, esse novo coração. Que Ele nunca permita que o meu e o teu coração venha envelhecer. Sempre seja novo. Porque o Senhor procura aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos dele estão sobre a terra, procurando homens e mulheres. Nós somos totalmente carentes. Precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Curva a tua cabeça e diga: Senhor Jesus, guarda o meu coração, livra-me do engano, livra-me do erro. Sonda-me nesta noite, tu que me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, cobre com teu sangue, me purifica, me perdoa, me limpa, Senhor. Toma-me, Espírito Santo, toma minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Aleluia. Olhe com a pessoa que está ao teu lado, abençoando a vida dela nesse caminho da santidade nesse ano. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga para o teu irmão: eu te abençoo e declaro o teu coração tomado de santidade pela presença de Deus. Diga: eu profetizo sobre ti o Espírito do Senhor tomando o teu coração e te abençoando nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, levantar nossas mãos. Senhor, formou tua face, eu quero ver tua face. Aleluia. Pois quando estás neste lugar, tua graça, me. Vamos orar outra vez dizendo: Senhor, quero ver, pois quando estás, tua presença, Deus, tua graça é suficiente em nossas vidas. Tua graça invade-me, domina-nos, acende a chama, Pai querido, acende. Não deixe esse coração envelhecer, Deus. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer. Vamos dar as mãos e cantar: acende a chama. Uma igreja de um só coração, diga: acende.
resplandecer. O meu primeiro, vem limpar, brilhar, resplandecer. Vem limpar, brilhar, resplandecer.